Saudações, bem-vindo ao Jornal das 13, na edição da segunda-feira, 17º dia de agosto. Moçambique sucede à Tanzânia na presidência rotativa da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. Na sua tomada de posse como presidente da SADC, na 40ª Cimeira de Chefes de Estado e do Governo, que esta segunda-feira arrancou em Maputo, Filipe Nyusi promete desenvolver esforços com vista a prosseguir com o trabalho do seu antecessor, visando vencer os múltiplos desafios que o bloco enfrenta. Agradeço pela honra e confiança depositada no nosso país de acolher a Cimeira e assumir a presidência rotativa da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral em meio a múltiplos desafios que assolam os nossos países e o mundo em geral. A nossa região manteve a coesão e o foco no alcance dos seus objetivos, o que se deveu ao pragmatismo e perspicácia com que o meu irmão, Sua Excelência John Pombe Joseph Magufuli, presidente cessante e presidente da República Unida da Tanzânia, conduziu a SADC. Nyusi, dirigindo-se como presidente da SADC, instou os Estados-membros a unirem esforços para o alcance dos objetivos da organização em prol do desenvolvimento. Perante todos vós, aceito o mandato de presidente em exercício da SADC, que acaba de me ser confiado nesta memorável 40ª sessão da ordinária da nossa Cimeira Virtual, com muita humildade, mas com elevado sentido de responsabilidade e de missão. O povo moçambicano é por natureza resiliente e trabalhador. Por isso, comprometemos-nos a cumprir esta missão com abnegação e para o seu sucesso contamos com o apoio de cada um dos Estados-membros. O novo timoneiro do Bloco Regional espera que a Cimeira seja capaz de traçar estratégias que impulsionem o desenvolvimento da comunidade. Hoje, numa realidade, as etapas desse desenvolvimento são bem plasmadas na nossa bússola, que é o Plano Estratégico Indicativo de Desenvolvimento Regional. Reitero o enorme prazer de vos acolher virtualmente nesta 40ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da SADC. Estamos confiantes de que o conjunto de decisões que sairão desta Cimeira impulsionarão a nossa organização para novos patamares no futuro partilhado de prosperidade e bem-estar, pelo qual o povo, os nossos povos, sempre lutaram. Importa sublinhar que Filipe Nyusi vai presidir o Bloco Regional no mandato de 1 ano. O especialista em relações internacionais e diplomacia, Rufino Sitoy, diz que os objetivos pelos quais a SADC foi criada não estão a ser cumpridos, como a promoção da paz. Bom, infelizmente esta é a percepção que se dá, porque, sob o ponto de vista de comunicação, esta organização é uma organização deficiente, não é? Em que não consegue aparecer em momentos importantes da história dos seus estados. Nós estamos a falar hoje em dia desta crise de Cabo Delgado e a única coisa que eles disseram é que estavam dispostos a apoiar Moçambique. Mas como é que poderiam apoiar Moçambique e nunca disseram isso? Hoje em dia este objetivo de desenvolvimento parece que se foi corroendo, não é? E à medida que se foi corroendo, esta organização foi ficando uma organização simplesmente cosmética, que é bom tê-la, é bom ter a ideia de que nós temos uma organização que está presente e que lida com estas questões de integração regional, mas em termos práticos esta organização não tem tido nenhum papel ativo na vida dos Estados. E parte disso, se calhar, reside na própria modalidade de funcionamento dos Estados e na prioridade que as lideranças ao nível dos Estados dão a esta organização. Estar meramente a funcionar para fins cosméticos e não está a participar ativamente na vida dos Estados. A mesma situação é que esta questão da xenofobia. Essa SADC nunca veio publicamente nem a condenar o que era no mínimo razoável
e nem oferecer propostas de solução para que se resolva esta questão da xenofobia, sem comprometer nem a agenda de desenvolvimento da região e nem o relacionamento entre os Estados. Portanto, é uma organização que tem, ao longo do tempo, morrido, não é? Podemos chamar assim, e que não sei a longo prazo o que se espera da mesma. Moçambique pode, se calhar, chamar mais a atenção, mobilizar melhor os apoios para lidar com a situação de Cabo Delgado, mas não espero que haja muitas transformações nesse único ano de mandato de Moçambique. O provedor da Justiça diz que vários fatores colocam em causa o respeito pelos direitos humanos. Reconhecemos a complexa situação que o país vive em matéria de direitos humanos, decorrente de várias vicissitudes, nomeadamente a crise económica que atravessamos, por um lado, e por outro, os ataques armados perpetrados pelos insurgentes na setentrional província de Cabo Delgado e pela autoproclamada Junta Militar da Renamo, no centro do país, cujo impacto na realização dos direitos fundamentais, como são os casos de direito à educação e à saúde, é catastrófico. No contexto de violência extrema que se vive nestas regiões do país, não tenhamos dúvidas, a efetividade dos direitos humanos é seriamente ameaçada e posta em causa. Assim, devemos juntar-nos aos demais moçambicanos e aos amigos de Moçambique para denunciar o assassinato bárbaro e brutal de populações civis indefesas, que já causou, como já foi referenciado, centenas de mortes e mais de 250 mil deslocados internos. Minhas senhoras e meus senhores, a recolha de informação que nos propomos realizar para a elaboração do relatório de Moçambique ao terceiro ciclo do mecanismo de revisão periódica universal deverá ser efetuada tendo em conta esta diversa e complexa realidade nacional, para que o relatório reflita integralmente as condicionantes internas e externas para a plena efetivação dos direitos humanos em Moçambique. O Tribunal Judicial da cidade de Nampula julgou e condenou cerca de 152 cidadãos com uma pena de prisão convertida em multa por desobediência e desacato ao decreto do estado de emergência nos últimos 3 meses. A informação foi avançada pelo juiz-presidente do Tribunal Provincial de Nampula, Alberto Assani, nesta última sexta-feira, à TV Sucesso. Dentre os sentenciados, 7 são do sexo feminino e 145 são do sexo masculino. Os cidadãos foram interpelados em vários locais de diversão noturna e outros por injúrias contra as autoridades. Em relação ao estado de emergência, desde o início até o dia 31 de julho de 2020, julgamos 41 processos com um total de 152 arguidos. Isto até o último dia do mês passado. O trabalho está a correr bem. Os processos, logo que entram no tribunal, são autuados e julgados imediatamente, conforme manda a lei. Eles são julgados no mais curto espaço de tempo. Na melhor das hipóteses, 24 horas, não mais do que 48 horas, julgam-se os processos e aplica-se a lei. Deste número, estamos a falar de 145 do sexo masculino e 7 do sexo feminino. Todos os condenados foi-lhes aplicada a pena de multa. Felizmente, os ilícitos que têm a ver com infração ao estado de emergência punem-se com multa.
e não com prisão. Neste contexto, chegamos à terminal rodoviária da Faina para ouvir os transportadores e passageiros se estão ou não a observar as medidas de prevenção contra a Covid-19 ao se fazerem nos semicoletivo. Sim, estou a viajar. Vou para a Maíta. Metade já usaram a máscara, outras não usaram a máscara. Gostaria de deixar a mensagem para que essas pessoas que não usaram a máscara, que usassem a máscara, obedecerem as medidas. Sim. Não existe distanciamento social nos chapas. Então, é complicado. E nós estamos a falar de contaminação comunitária. Mas aqui em Nampula, para mim, parece que a vida é normal. Eles estão a levar isto como uma coisa normal, que não há nada, praticamente não há nada, está a viver-se. Alberto Assani, juiz-presidente do Tribunal Provincial de Nampula, apelou aos cidadãos a continuarem a observarem as medidas de prevenção na luta contra o Covid-19 neste novo estado de emergência. E, sobretudo, as que provêm das autoridades sanitárias, no sentido de seguirmos as orientações e evitarmos violar aquilo que são as regras do estado de emergência, que é para ver se conseguimos gerir esta questão. Da cidade de Nampula, para a TV Sucesso, com imagens de Walter Faria, Leonardo Gimo. O porta-voz do MINED diz que estão criadas as condições para o retorno às aulas nos institutos de formação de professores. De facto, os nossos institutos ou as nossas instituições de formação de professores estão em condições de arrancar com as aulas amanhã. Até porque devo dizer que nós temos 38 instituições de formação de professores em todo o país. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, como órgão central, esteve em todas as províncias, que era para verificar aquilo que estava a acontecer, porque esta preparação, como eu disse, já estava a acontecer desde lá, mas era preciso ir perceber de perto o que é que estava a acontecer. Formandos já começaram a chegar aos institutos de formação de professores, um pouco por todo o país. São recebidos por uma equipe multissetorial, onde o Ministério da Saúde especificamente está lá e também ajuda a fazer o rastreio de cada um dos formandos. Ao mesmo tempo que os formandos foram divididos, os formadores também, ou seja, foi reajustado o calendário, foram reajustados os conteúdos e também foi reajustada a carga horária de todos os formadores. Agricultores do distrito de Niquadala, na província da Zambésia, preocupados com a devastação de diversas culturas pelas pragas do funil do milho. Até o momento, mais de 20 hectares, tanto de produtos diversos, foram afetados pelas pragas. A preocupação foi manifestada este sábado pelos produtores da localidade de Munhona, no distrito de Niquadala, que destacaram a soma de enormes prejuízos causados pela lagarta do funil de milho. No repolho, atinge couve, trouxida, são as mesmas pragas também, porque esses requerem constantemente medicamento a pulverizar, sim. Mas enquanto pimenta não é constante, só murcha, sim. Pimenta, a doença basicamente é de murcha. Mesmo pondo água intensa, mesmo pondo normal, ela tem sempre plano de murchar, não sei. Que tipo de doença que ela já apanha, não sei. Sobre o assunto de funil do milho, já está a ser ameaçado. E uma parte também de pimenta está sofrendo uma doença que é preciso uma intervenção de medicamento que é chamado Magozobe, que localmente para adquirir aqui no Liquar, mesmo no Niquadala, em Quelmane. Chegamos há 2, 3 semanas no Matoel Comercial, já agora não tem.
mas o pimenta já está caindo folha, sobre a questão de tomate, tem problema dessa doença. Face à situação, a diretora do Serviço Distrital de Atividades Econômicas em Niquadala, Isélia Sabão, disse na ocasião que já decorrem trabalhos visando a mitigação do problema que afeta a comunidade. Mas estamos a fazer uma intervenção em relação a pesticida ou pulverização. Já conseguimos pulverizar uns 0,3 hectares de produção de hortícolas, e agora, na segunda-feira, vão entrar o extensionista para intervir ou ajudar o produtor nessa situação de pragas. Neste momento estamos com 1,5 hectares, quase 1,5 hectares. Estamos aqui com aquele eixo onde nós estamos, é um quarto. E temos também num outro povoado de direção provincial, quase nos finais, uns 3 litros de macazambe, e é esse que estamos a tentar tratar ajudar os nossos produtores. Só no presente ano, mais de 20 hectares de culturas diversas foram afetados por pragas na Zambésia. A entrada ao país de moçambicanos que trabalhavam na África do Sul poderá aumentar os casos da Covid-19 em Bandua, no distrito de Buzi, província de Sofala, zona centro de Moçambique. Até esta sexta-feira, o centro de reassentamento de Bandua, no distrito de Buzi, na província de Sofala, contava com um total de 4 casos positivos da Covid-19, todos importados da África do Sul. Deste número, 3 estão recuperados da pandemia e 1 ainda está ativo, motivo que colocaria as autoridades locais satisfeitas, mas a chegada de mais compatriotas da terra do Rand constitui perigo. Esse que veio da África do Sul ainda está em quarentena, exatamente. Está sendo controlado porque os técnicos de saúde sempre vão visitando na casa dele, até que se confirma que esteja livre. A prevenção sendo o melhor método de combate da pandemia da Covid-19, as estruturas administrativas locais estão a mobilizar apoios multiformes para que as famílias reassentadas protejam-se daquela doença. Pelo menos estamos a ser facilitados de ter dado sabão, corguete, sabonete, de tomar banho com ele, de lavar a mão para o coronavírus não se acertar. Agora, mas falta o luva, máscara, a muna, a chota, tudo isso de profundar o similar. Agora, me do tá todo dia, nesse máscara, não cacho do coço, que tem para mais de nessa, que tem que abrir na mão, tá catando de cama, nem maneira que tá zoando pela tenga, senão nessa. Neste local vivem 2.000 famílias que, mercê da boa vontade de quem tem um pouco mais, beneficiam de kits de higiene e limpeza para reduzir o risco de contaminação nesta comunidade. Também estamos a construir pequenos sistemas de abastecimento de água. Sabemos que a água é um fator crítico numa situação de Covid-19. Há famílias que têm problema de carência de água e a nossa mensagem é de lavagem das mãos continuamente, sempre precisam lavagem das mãos, portanto precisam de água. Para além de Bandua, os kits de emergência para fazer face à prevenção e combate à Covid-19 vão chegar também às famílias reassentadas nas localidades de Guaraguara, Estaquinha e Barada, no distrito de Buzi. A passagem do 49º aniversário da elevação de choque à categoria da cidade é assinalada com tristeza pelos municípios locais, devido ao grave problema de saneamento do meio e vias de acesso empoeiradas e esburacadas. A cidade de Chokwe festeja esta segunda-feira o 49º aniversário de sua elevação à categoria de cidade, no meio de muitas reclamações de munícipes, devido ao precário sistema de saneamento do meio e estradas empoeiradas, aliado à falta de asfalto nas principais vias que dão acesso aos bairros. A questão de via de acesso é longe do desejado, porque se formos olhar, as ruas da cidade de Chokwe são ruas de poeira. Está-se a aumentar o número de estradas precárias, não estão a ser assim
acompanhados com qualidade, que é uma estrada pavimentada, alcatroada. Em Choco, quando chove, a água não sabe para onde vai. Ainda continuamos como se fosse uma comunidade, uma sociedade dos séculos V. Ser bairro é o bairro mais populoso de Choco, que mais decide para a eleição dos presidentes da nossa autarquia. Os mais penalizados. Não tem um sistema de esgoto melhorado. O existente na cidade é do tempo colonial. Até estão a degradar. Tem um sistema de drenagem à altura. Nós já ouvimos que há um projeto financiado pelo... Todo mundo sabe, ou todos os munícipes sabem, de que a cidade de Choco, quando chove, para as pessoas poderem sair de casa, é um problema muito sério. Então tinha que se melhorar as condições de vias de acesso, tanto nos bairros, assim como as estradas principais. Por exemplo, quando numa noite chove, é possível você ao amanhecer abre a janela, aliás, abre a porta, né? Enquanto que o quintal está cheio de água. Água, obviamente, que às vezes ultrapassa nos joelhos e, obviamente, que há muita gente e acabam saindo, refugiando. Os nossos entrevistados observam que a gestão da edil de Choque, Lídia Cossa, não contempla ideias da sociedade civil e deixam um apelo. Mas se formos olhar na íntegra, os planos econômicos, os planos de desenvolvimento, na sua elaboração não somos envolvidos. Né? Nós não sabemos o que irá acontecer aqui em Choque daqui a 5 anos. Nada, porque dentro da própria cidade, dificilmente nós ouvimos de que o Conselho Municipal estão a fazer alguma coisa para a própria juventude. Eis o percurso de Choque para ascender a categoria de cidade. A 19 de março de 1960, passou a designar-se Vila Alferes Chamusca. A 25 de abril de 1964, recebeu a denominação de Vila Trigo de Moraes e a 17 de agosto de 1971 ascendeu à categoria de cidade. Lídia Frederico Cossa lidera a autarquia de Choque desde 2013, uma cidade com mais de 100 mil habitantes, em Mídio da Conceição, província de Gaza. O Jornal das 13 vai a esta altura a um breve intervalo. Retomamos dentro de instantes com mais informação. Já imaginaste em apostar uma lotaria com apenas 3 números e com sorteios por hora? Eu sou o Dr. College e trago para vocês o Mola 24. Podes ganhar muita mola de 1 em 1 hora, a partir de 5 meticais. Acerta apenas 3 números em ordem e ganha até 300 vezes o valor da tua aposta. Joga agora através do M-Pesa. Digita asterisco 150 cardenal, seleciona a opção 6 pagamentos. Digita o código de serviço 900888 com a referência aos teus números da sorte com valor mínimo de 5 meticais. Digita o teu PIN M-Pesa para pagares o teu bilhete com os números da sorte. Ai, isso está bom. Confira os vencedores de 1 em 1 hora na nossa página. Mola 24. Uau! O melhor de Espanha chega à sua Zap. Zap, a minha TV. Volta para a nossa segunda e última parte, olhando para a página internacional. No Malawi, o Departamento Central de Combate à Corrupção congelou as contas bancárias do antigo presidente Peter Mutharika e a sua esposa Gertrude Mutharika. Foram ainda congeladas as contas bancárias da antiga diretora-geral da Autoridade Tributária do Malawi, Rosa Mbilice, e ajudante do campo do antigo presidente Peter Mutharika, Norman Chisale. O congelamento das contas bancárias deve-se ao facto de o Departamento Anticorrupção ter descoberto tentativas de esvaziamento das contas dos antigos dirigentes do Malawi,
com a retirada de avultadas somas em dinheiro, numa altura em que decorre uma investigação em volta destas figuras. São, no total, 6 contas congeladas. Uma é exclusivamente do antigo presidente Peter Mutharika, a segunda é conjunta e tem como titulares Mutharika e a esposa, 3 pertencem à antiga diretora-geral da autoridade tributária e uma ao ajudante de campo do antigo estadista Maloiano. As 4 figuras estão sob investigação em conexão com a importação de 400 mil sacos de cimento da Zâmbia e do Zimbábue em nome de Peter Mutharika, com a isenção de impostos. A antiga diretora-geral da autoridade tributária do Malau, Rosa Mbilice, juntamente com o ajudante de campo de Peter Mutharika, Norman Chisal, antigo chefe das casas de Estado, Peter Mukito, e um empresário tinham sido detidos e agora em liberdade mediante pagamento de caução. Apesar de Peter Mutharika ter se distanciado publicamente do caso de importação de cimento, a sua figura continua a ser associada ao escândalo. Peter Mutharika já foi interrogado pela Polícia de Investigação Criminal na sua residência particular em Mangoche. Ainda na senda das investigações em torno dos escândalos financeiros no Malau, este fim de semana foram detidos o diretor executivo do Conselho de Empréstimos e Subsídios para Estudantes do Ensino Superior, Chris Chisoni, e outros 2 quadros da sua instituição. Os 3 arguidos são acusados de crimes de corrupção e desvio de fundos do Estado. Uma explosão num hotel na Somália neste domingo 16 deixou pelo menos 35 mortos, revelou a agência de notícias F. O porta-voz do governo, Ismael Mukhtar Omar, adiantou que entre os mortos encontra-se o porta-voz do Ministério de Informação Somal, Abdirizak Abdi Abdullahi. O grupo radical islâmico Al-Shabaab confirmou através dos seus canais de comunicação a autoria do atentado. A imprensa local indicou que um carro-bomba explodiu no Hotel Elite, inaugurado recentemente na Praia Lido, na capital Mogadishu, e muito frequentado por membros do governo. A seguir, homens armados invadiram o hotel e houve troca de tiros. As forças de segurança abateram os atacantes e resgataram dezenas de pessoas que estavam reféns dentro da instalação hoteleira, frequentada maioritariamente por jovens e pela classe alta do país. A Somália está envolvida em violência desde 1991, com uma forte presença do grupo radical islâmico Al-Shabaab. Está pautada a informação em 229º dia do ano. De agora em diante faltam um pouco menos de 136 dias para o término de 2020. Retomamos amanhã pontualmente às 13 horas, aqui no canal que celebra 5 anos ao seu gosto. Boa tarde. Marcas da Vida, de segunda à sexta, às 20 horas e 40 minutos, com repetição aos sábados, às 13 horas e 30 minutos, só aqui, na TV Sucesso, ao seu gosto. Novamente apaixonados, de segunda a sexta, às 19h.